Agora é hora da gente aprender a alimentação que ajuda ao intestino funcionar como se fosse um reloginho. Vamos prestar atenção porque tem dicas preciosas com a Thaís Pereira. Obrigada por ter vindo, viu, Thaís? Que é nutricionista e sempre traz boas dicas pra gente. Aqui tem tudo que é bom, né? Uma mesa rica em fibras pra gente começar, né? O doutor falou muito sobre isso, porque realmente as fibras, elas são os alimentos que não são digeridos no intestino delgado, mas no intestino grosso, elas geram fermentação e melhoram toda a microbiota intestinal para um funcionamento efetivo do intestino, né? Então a gente precisa olhar tudo isso com bons olhos e que esses alimentos sejam parte mesmo do nosso dia. Eu fico até muito aliviada quando eu olho, assim, porque eu falo, eu como tudo isso. Que ótimo! Sempre. Isso faz parte do meu dia a dia. E é tudo muito gostoso. A gente pode adaptar o nosso paladar a esses alimentos que são bons, né? Tudo é uma questão de funcionar. hábito, de rotina. Então, conforme a gente for inserindo na dieta, se torna natural, né? Por exemplo, pão. É gostoso um pãozinho na padaria? É, mas o pão integral também é bom. E divide. Então, por exemplo, se você colocar o pão francês 1, 2 vezes por semana, mas aumenta a frequência dos alimentos ricos em fibras. Então, pequenas trocas vão fazendo grandes diferenças. Então, no pão integral, você tem a presença de aveia, de farelo de trigo, que são 2 alimentos que a gente trouxe aqui. Na aveia em flocos, a gente tem, no farelo de aveia, a gente tem a presença das beta-glicanas, que são fibras que auxiliam nesse processo intestinal. E elas têm até uma velocidade, melhoram, tem uma velocidade na função intestinal até maior do que o farelo de trigo. E já, como até ouvi uma pergunta, né, de um rapaz que falou daqui das fezes, acho que não tinha uma formação, mais fareladas, o farelo de trigo, ele tem esse efeito de aumentar o volume das fezes. Então, para quem não consegue não ter uma consistência fecal, o farelo de trigo vai auxiliar muito nesse processo. E ó, o farelo de trigo a pessoa pode colocar em qualquer alimento. No iogurte, nas frutas, junto com o cereal, com leite. Então, assim, é fácil de administrar, ou até mesmo em receitas, né? Eu gosto de colocar até ali no arrozinho, no feijão, vai lá uma colherinha que você põe em cima, faz mal pra ninguém e fica o sabor. E o paladar não muda muito. Não muda. Vale a pena. Os cereais integrais, de preferência com o mix, né? Desses cereais também ajuda muito. Tem a presença das inulinas, que são fibras também, que auxilia na viscosidade intestinal e a hidrólise delas gera a produção de FOS, que são fruto-oligosacarídeos, que são fibras efetivas também na função intestinal, que aumenta a produção da microbiota, dos lactobacilos e é muito nome complicado, não é? Que são as fibras para função intestinal. E ela sai falando rápido assim, a gente não vamos devagar. Esses nomes são complicados, Exatamente. mas eles vão ajudar para que a gente possa... Os alimentos para a flora intestinal, tá? Né? Os bifidobactérias. As bifidobactérias. Ok. Isso tudo aqui, a gente já pode consumir no café da manhã, né? Sim, já começou o dia com uma função intestinal. Até mesmo porque durante a noite o intestino ele não tem contração, não tem estímulo nenhum. Quando você começa o dia com fibras, você já dá toda uma bateria de fibras junto com a motilidade. Então as pessoas vão trabalhar ou fazem uma atividade física de manhã, você consegue uma motilidade do cólon muito maior para gerar contração, né, dessa parte intestinal, para gerar a função intestinal. Perfeito. Aqui é o leite semidesnatado em pó. Por que o semidesnatado? Geralmente quando a gente faz processo de dieta, a gente tira toda a gordura e fica com uma dieta muito restrita em gordura. A gordura em si, ela gera lubrificação intestinal. Então a gente precisa tentar também sentir se não está faltando um pouco de gordura, tanto o uso de azeites nas outras alimentações, mas um leite semidesnatado, pelo menos você não retira totalmente essa gordura da sua dieta, né? Então você consegue gerar uma lubrificação intestinal maior. Ok. Aqui é o iogurte. Que são os iogurtes acrescentados com também bactérias benéficas para essa microbiota. Então a gente tem que procurar no mercado porque já tem alimentos especializados para quem tem essa deficiência de função intestinal, né? Então se você consegue procurar eles, você já está gerando tanto a bactéria benéfica para essa função intestinal. Mas como é que a gente encontra iogurte? O que a gente procura lá? Iogurte com os lactobacilos ou esses ou com as bifidobactérias. Que na embalagem vai estar escrito com lactobacilos. Exatamente. Ou com bifidobactérias. Bifidobactérias, nome difícil, hein? Mas tá escrito lá. Tá sim, já são característicos. É mais a gente aprender a ler rótulos. Tá. Aqui, mamão. As frutas em si são maravilhosas. O mamão em si ele tem a presença ainda da papaína, que é uma enzima que ajuda no processo digestivo. Então, no almoço, que você tem a presença de carne, que já tem uma digestão
mais lenta, se você consegue incluir como uma sobremesa, você aumenta esse processo digestivo para conseguir ter até uma absorção melhor e uma função intestinal facilitada. Mas é verdade que a gente tem que comer com a semente? Facilita muito, porque a semente não vai gerar digestão, então ela vai ter que ser levada pelo trato intestinal até o final. Mas não precisa mastigar a semente, Não, é engolir a semente, É interessante a gente ter um alerta para quem tem problema de diverticulite, né? Para esses grãos, as sementes em si pode gerar uma inflamação, quem tem a diverticulose. Então a gente tem que ficar atento com as patologias de cada um, né? Bem individual. Tá. Você falou de frutas em geral, então tanto faz se eu vou comer mamão ou se eu vou comer uma laranja? Todas as todas as frutas têm presença de fibras. Fibra, por exemplo, como a maçã, que já tem a presença da pectina. A pectina já é uma fibra que ela é absorvida, então ela tem uma retenção de água maior e ela já melhora na função de colesterol, de triglicéridos, nessa questão mais bioquímica mesmo do sangue. Para intestino, a gente precisa mais dessas fibrosas. Então, no caso da laranja, é interessante a gente consumir ela até com as cascas ou com essa parte interna, né? Com a parte branca dela, né? Exato, ou até mesmo a parte interna do bagaço, para você conseguir também ter uma facilidade intestinal maior. Assim como a presença dos vegetais, né? Então, as fibras em si, todos os vegetais têm um teor de fibra altíssimo, que a Organização Mundial da Saúde recomenda 400 gramas diárias entre frutas, legumes e verduras. Então, as folhas são muito leves, então a gente precisa atingir essa quantidade com volume. Então, uma boa quantidade no almoço, uma boa quantidade no jantar e todos os dias. Aquela saladinha que até nas dietas a gente fala assim, pode comer à vontade, que é alface, rúcula, agrião. Isso já supre essa necessidade? Se a gente comer um pratão de salada no almoço e um pratão de salada no jantar? Adicionado com as frutas da rotina, com certeza. Mesmo assim tem que adicionar frutas? Mesmo assim, as frutas são importantíssimas. Legal. Aqui, batata doce. Não, Essa aqui é a batata Yacon. Que ela é Essa excelente. É aquela que a gente come crua? Come crua, que ela tem uma consistência similar à pera, né? Então ela não deve ser frita, não deve ser assada. Para um lanche intermediário, ela é perfeita. O legal dela são as presenças das fibras também, que ajuda tanto na redução da glicemia, quanto na presença da E é teor pra comer de com fibras. casca e tudo? Pode ser consumida com casca. Se ela for higienizada, não tem problema algum. Ok. E o sabor dela é muito doce. Vale a pena provar, vale a pena incluir. E para os lanches intermediários, ela é muito fácil de ser consumida. A gente pode comer uma dessa inteira? Por dia, sim. É uma fração de carboidrato. Então, se você pensar num pão, ela entra como um substituto dessa fração. Você falou que o gosto é parecido com a pera. Sim. E ela equivale na parte de quantidade calórica à pera ou não? Mais carboidratos, porque ela é um carboidrato com amido resistente. Então, ela entra como um substituto mais da parte de carbo mesmo. Tá, então às vezes para Mas no acompanhar lanche intermediário, uma saladinha, uma carninha, come ela de sobremesa. Também, perfeito, Tá perfeito. bom. Ameixa é a vedete nessa história de Sim, ela é intestino, excelente. né? Todo mundo fala, ameixa. E uma dica que eu trouxe hoje é a água de remolho, que também é muito comum, as pessoas já utilizam. Que você colocou ali, eu até né? coloquei aqui que a gente vai usar para fazer o nosso suquinho. Aqui a gente tem a água e 2 ameixas. O que você pode fazer? Deixar de jejum, deixar de um dia para o outro essas ameixas na água, as fibras vão meio que se dissolver, vão se dispersar nessa água e você ingere ela em jejum, para já dar um estímulo logo pela manhã nessa função intestinal. A água. A Tá. água. E aí a Thaís vai fazer um suco pra gente e esse suco vai com essa água? Isso, vamos colocar então aqui. Então aqui a gente tem 150 ml de água filtrada, com as 2 unidades de ameixa seca. Que já ficaram de molho durante uma noite. Depois, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Depois nós vamos colocar aqui uma colher de sopa do nosso farelo de aveia. Leite desnatado, semidesnatado em pó. Também uma colher de sopa. É quase que uma vitamina. Exatamente. Para o período da manhã ele é perfeito. Vamos colocar aqui uma laranja. Inteira? Como esse suco não vai ser coado, a gente tirou a parte externa, né, da casca branca, para não deixar também ele um paladar amargo. E vamos acrescentar aqui meio mamão papaya picado, Tá. para também já facilitar a função intestinal. Então, olha lá, esse daí pra tomar de manhã, pode ser em jejum Se até. a laranja ela tiver bem fresquinha, não tem necessidade de adoçar, porque o suco em si já vai suprir todo esse teor de Tá. Minha preocupação é desse liquidificador não dar conta disso tudo. Vamos lá, vamos tentar, vamos torcer. Tá prontinho, nosso
nosso suco e o liquidificador foi Funcionou. guerreiro. Não, é porque eu fiquei preocupada. Eu falei, a laranja inteirinha, deixa eu girar aqui pra vocês. A laranja inteirinha, né? Mas foi que foi, ela. E ela tá bem suculenta, essa laranja, né? Então ele fica numa consistência de vitamina. Aham. As fibras, você vê que elas estão aqui dispersas, né? E não tem necessidade nenhuma de ser coado. E bom apetite aí. Amei. Se gostoso. deixasse um tempinho maior, Ele é até você dar uma... Ele é forte, bom, né? É forte. Muito calórico? Não, se você pensar no café da manhã, perfeito. Então a gente tem carboidrato, a gente tem lácteo, presença de cálcio, a gente tem frutas e a gente tem presença de fibras para essa função intestinal logo no período da manhã. Eu vou te falar que tem sabor. E sabe uma coisa que eu acho que é gostoso? É a gente saber que fez um de jejum saudável, bom. Sim. Que a gente começou o dia se cuidando, não é? Exatamente. Isso é perfeito. Deixa eu passar aqui o contato da Thaís, porque você tem tanta coisa pra aprender com ela e a Thaís pode te ajudar muito, viu? Troca e-mail com ela. O site é Nutres, com 2 Es, tá? Nutres.com.br. O telefone é 0 operadora 11 2021 6148. 2021 6148. Pode ligar. Ou no 0 operadora 11 9 8429 5280, tá certo? Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço. Muito bom te receber Obrigada, sempre, viu, Thaís? obrigada.